Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo exercício de termodinâmica 2. Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que trata do cálculo da constante de equilíbrio em reações químicas. O enunciado é: ácido acético é esterificado na fase líquida com etanol a 100 graus Celsius e na pressão atmosférica, para produzir acetato de etila e água de acordo com a reação. Considerando que inicialmente há 1 mol de ácido acético e 1 mol de etanol, estime a fração molar de acetato de etila na mistura reacional no equilíbrio. Para iniciar a resolução, vamos partir da equação da constante de equilíbrio, considerando uma reação em fase líquida, que é igual, então, ao produtório de cada um dos coeficientes de atividade dos componentes elevados ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. E aí, nessa equação, podemos aplicar algumas considerações que vão simplificá-la. A primeira é de que a solução é ideal, o que vai fazer com que a fugacidade de cada um dos componentes seja igual a 1. E além disso, da condição padrão, a gente pode afirmar de que a fugacidade do componente nessa condição padrão é igual a 1 bar. Assim, a nossa expressão da constante de equilíbrio ela será reduzida para uma expressão que é o produtório de cada uma das frações molares dos componentes elevadas ao seu respectivo coeficiente estequiométrico. Por isso que os produtos estão no numerador e os reagentes no denominador. A expressão primária para o cálculo da constante de equilíbrio é que K é igual ao exponencial de menos ΔG de reação nas condições padrão sobre RT. E a gente pode fazer o cálculo desse ΔG de reação a partir de dados que estão tabelados em literatura especializada, como no livro-texto da disciplina, que lá a gente encontra os ΔG de formação de cada um dos compostos, e aí quando a gente pondera eles de acordo com os coeficientes estequiométricos, a gente consegue calcular o ΔG da reação. Então, no caso do éster e da água, esses coeficientes eles são positivos porque são produtos, e eles são iguais a 1 porque são os respectivos coeficientes estequiométricos. E no caso do ácido e do etanol, eles são negativos porque são reagentes, e eles também são iguais a 1, bem como os coeficientes estequiométricos. E aí, com os valores que eu encontrei no apêndice do livro-texto, consigo calcular o ΔG de reação. E aí, por consequência, consigo calcular também a constante de equilíbrio na temperatura do estado padrão, que é de 298,15 Kelvin. Porém, no nosso exercício, a temperatura não é de 298 Kelvin, ela é de 100 graus Celsius, e por isso a gente precisa calcular uma nova constante de equilíbrio. Para calcular essa nova constante, a gente vai utilizar essa expressão que ela relaciona a variação no valor da constante de equilíbrio com a variação da temperatura. E nesse vídeo aqui eu vou considerar que o ΔH de reação ele não vai variar com a temperatura. E isso vai fazer toda a diferença, como vocês vão ver num vídeo posterior, em que eu vou considerar essa variação aqui. Nesse caso, resolvendo aquela derivada, eu chego nessa expressão aqui, no qual essa T de referência é o 298,15 Kelvin, e, por consequência, o K de referência é o K que a gente calculou anteriormente. E seguindo o mesmo passo a passo que eu fiz para o ΔG de reação, eu calculei também o ΔH de reação utilizando os valores do apêndice do livro-texto. Então, substituindo todos esses valores aqui, eu consigo calcular a constante de equilíbrio para a temperatura de 100 graus Celsius. Note que ela foi menor do que a constante de equilíbrio que a gente tinha anteriormente. Ou seja, o aumento da temperatura influenciou para que essa constante de equilíbrio ela diminuísse. Posteriormente, vamos descobrir qual é o número de mols de cada um dos componentes no equilíbrio químico. Foi dito no enunciado que a alimentação era de 1 mol de ácido e 1 mol de etanol. E aí, utilizando a extensão da reação epsilon, a gente sabe que, como todos os coeficientes estequiométricos são iguais a 1, a gente vai ter menos epsilon para os reagentes e epsilon para os produtos na reação, e aí a gente chega nos valores de número de mols no equilíbrio. E a gente sabe também que o número de mols total vai ser igual a 2, e para descobrir isso basta somar todos os valores dessa última linha. Então, a gente sabe também, por consequência disso, que as frações molares desses componentes no equilíbrio vão ser 1 menos epsilon sobre 2 para o caso dos reagentes e epsilon sobre 2 para o caso dos produtos. Então, com o valor dessas frações molares já calculados em função de epsilon,
a gente pode voltar para a expressão da constante de equilíbrio e substituí-los. E aí, após fazer alguma manipulação matemática e simplificação, a gente chega na equação de que epsilon sobre 1 menos epsilon ao quadrado vai ser igual à constante de equilíbrio. E aí, com isso, facilmente você consegue resolver e achar o valor de epsilon, que no caso é 0,751. E aí, voltando lá naquela expressão da fração molar que a gente obteve anteriormente, para o acetato de etila, que é a fração que ele pediu no enunciado, basta dividir o valor de epsilon encontrado por 2, e a gente descobre que a fração molar do acetato de etila no produto vai ser igual a 0,3755. E assim terminamos mais um vídeo exercício de termodinâmica 2. Para mais conteúdos como esse, acesse o YouTube do CAENC. Muito obrigado.